Hello, my friends. How are you? I wait that you okay. Today, our English class is about passive voice, active and passive voice. Ok, nós vamos estudar hoje a voz passiva, como passar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Algumas situações que são necessárias e aproveitando para dar exemplos do texto do livro de vocês, Stonehenge. Ok? Let's start. Espero que estejam todos bem. Vamos ao início. Let's go. Passive voice. A voz passiva é um tipo de construção frasal onde o sujeito é o paciente, ele que sofre ação em vez de praticá-la. Então, um exemplo em português, eu comprei uma casa, voz ativa. A casa foi comprada por mim, voz passiva. Ok? Exemplos que tem no texto de vocês. I visit Stonehenge, voz ativa. Como a gente sabe que é a voz ativa? O sujeito ele está praticando a ação. O sujeito foi eu quem visitei esse local. Para ir para a voz passiva, a pessoa ela vira o agente da passiva. Aí o sujeito vai lá para o final. Então, o local, Stonehenge, was visited by me. O local foi visitado por mim. He bought some souvenirs. Também voz ativa. Ele que comprou algumas lembranças. Para passar para a voz passiva, o sujeito ele vira um pronome possessivo no final da frase. Então, some souvenirs was bought by him. Algumas lembranças foram compradas por ele. De novo, para lembrar. Voz ativa, sujeito e o verbo, que é a ação que vai ser praticada. Voz passiva, nós temos o verbo e o sujeito que praticou a ação vem depois dessa ação já ser falada. É por isso que a gente fala sujeito é paciente, ele é quem sofre a ação na frase. Aqui, he, o verbo é bought, o verbo comprou, por isso que é a voz ativa. No outro lado, na outra situação, algumas lembranças foram compradas, então o verbo por ele. Esse ele aqui vira o agente da passiva, frase na passiva. Continuous. Quando usamos a passive voice? A passive voice, ou a voz passiva, é usada na língua inglesa quando se busca enfatizar em uma oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa, que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Em algumas literaturas vocês vão encontrar esse nome sujeito paciente e outras vão encontrar apenas sujeito que sofre ação e assim, cada um explica de uma maneira diferente. Em algumas construções da voz passiva, é possível encontrar na posição do objeto o agente da ação por meio da preposição by. Então, quando você tem, vamos só dar uma voltadinha aqui, by, esse aqui você tem by, depois tem um pronome que indica o sujeito de alguma ação, também vai indicar que é a voz passiva. Fica um pouco mais simples de entender. By me, by her, by his e assim por diante. Mas nunca coloquem o by e depois coloquem o pronome do caso reto. Tipo fazer por eu, by I, não vai dar certo, ok? Continuando, quando usamos a passive voice. Observe the examples. Observe os exemplos. Nós temos active voice, aí temos o sujeito agente, o sujeito que pratica a ação, um verbo e um objeto paciente, qualquer que seja o objeto. The dog ate my cake. Frase no passado simples. O cachorro comeu meu bolo. O cachorro comeu meu bolo. Esse ó aqui era para ser o parênteses, certo? The dog ate my cake. Note que nós temos o sujeito the dog, o verbo, e depois o que ele coloca na gramática como sendo o objeto paciente, que foi o que a ação foi praticada. Passive voice. A gente já tem o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar to be, mais o verbo principal no particípio passado. Como a frase aqui está no passado, o verbo to be também vai estar no passado. Então, was. Qual é o agente paciente aqui? O objeto paciente, o bolo. Então, meu bolo, my cake, vem para o início da frase. Was eaten. Aqui ele nem disse by the dog. Apenas disse que o objeto foi comido, o bolo foi comido.
não indicou quem praticou, quem foi o sujeito que teve a ação de comer o bolo. Passive voice também pode ser escrita com sujeito paciente, que é o exemplo aqui na parte C. Verbo auxiliar to be, que vai estar no passado. Verbo principal no particípio. E agora sim com o objeto agente. Aí fica mais claro de entender porque a gente já usa o by. Nota o exemplo B. Ó. My cake was eaten. Ninguém sabe por quem. Meu bolo foi comido. My cake was eaten by the dog. Agora sim, nós temos o agente da passiva e a preposição by para indicar quem foi que fez a ação. Certo? By the dog. Mais alguns exemplos. A letra D. The bakery was stolen. Então aqui nós temos também um sujeito indefinido. Tá? A padaria foi roubada, ninguém sabe por quem. Tá? Se eu fosse falar que alguém roubou a padaria, então seria someone stole the bakery. We heard that the bandits were identified. Nós ouvimos que os bandidos foram identificados. De novo, nós temos o verbo to be no passado. E o verbo identify, por ser um verbo regular, ele recebe ed. No caso, ied, porque ele termina com y. E na letra F, a conflict is being created by us. Aqui nós temos a construção com by. E a palavra nós, como sendo agente da passiva, vai ser us. Um conflito foi criado por nós. Aqui nós temos o verbo to be no presente. Mas na hora da gente traduzir para o português, fica estranho dizer que um conflito é criado por nós. Então, você pode colocar a frase em português no passado para dar a ideia de que esse conflito já começou. Pay attention. O objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. Então, quando a gente vai fazer uma inversão, o sujeito da voz ativa ele vai ser o objeto da voz passiva e o objeto da voz ativa vai ser o sujeito da voz passiva, invertendo as posições e o verbo concordando com eles. O verbo to be é usado no tempo em que estiver o verbo principal na voz ativa. Então, cuidado, você vai ter que prestar atenção na interpretação da frase para saber em qual tempo verbal esse verbo vai estar. O verbo principal da voz ativa é sempre usado no particípio e na passiva. Se você tem o verbo no passado ou no presente, já como na voz ativa, quando você passá-lo para a voz passiva, ele vai para o particípio. Lembrando que no verbo regular a gente acrescenta de, ed ou ied, e os verbos irregulares cada um tem sua própria forma. Quando o sujeito da voz ativa for um subject pronoun, na passiva ele será um object pronoun. Então se ele for eu, vai ser me. Se ele for he, vai ser his. E assim por diante. Se for nós, vai ser us. Observe. Pode-se utilizar a voz passiva para todos os tempos verbais, desde que se adeque à estrutura necessária. Todos os tempos verbais usam a voz passiva, mas você tem que prestar atenção se encaixa as estruturas da concordância verbal. A voz passiva é formada pelo verbo to be, mais o verbo principal. Esse verbo principal obrigatoriamente tem que estar no particípio passado. Okay? E o verbo to be ele vai concordar com o tempo da voz ativa. Passive voice com verbos transitivos diretos e indiretos. Bom, um exemplozinho básico para prestar atenção quando utilizar a voz passiva e você tiver dois objetos. Quando o verbo na voz ativa for transitivo direto ou indireto, existem duas formas de passar para a passiva. Então a gente tem she showed her house to us. Na voz ativa nós temos dois objetos. O objeto direto a casa dela e o objeto indireto us, que é nós, né? Ela mostrou a casa dela para nós. Ela nos mostrou a casa dela, fica melhor em português. Passive 1. Primeira maneira. Her house was shown to us. A casa dela foi mostrada para nós. Passive 2. We were shown her house. Nós estávamos mostrando a casa dela. Então nós temos aí duas maneiras de trabalhar, de passar a frase da voz ativa para a voz passiva. Preste atenção que aqui é por causa dos objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Observação.
Quando o agente da passiva não for mencionado e for preciso passar essa sentença para a voz ativa, obrigatoriamente deve-se usar um sujeito. Aqui nós temos na voz passiva: The cards were chosen. Os cartões, foram escolhidos. Na voz passiva não precisa do sujeito. Mas para fazer na ativa a gente coloca somebody, someone, né? Para dizer que ele escolheu as cartas. Alguém escolheu as cartas. Somebody chose the cards. Né? A voz passiva, ou alguém escolhe as cartas. Escolheu ou escolhe. Lembrando que aqui a ideia é vocês lembrar que vai usar um pronome, alguma coisa que sirva de sujeito. A voz passiva é usada com algumas expressões idiomáticas. Quando a gente fala expressão idiomática é porque não é necessário, como a gente fala em português, traduzir ao pé da letra. Você tem que entender o que a frase quer dizer. E pode também substituir algum sujeito pela palavra it. Exemplo da voz ativa. People say that life is easy. As pessoas dizem que a vida é fácil. It is said that life is easy. A primeira voz diz que a vida é fácil. Então aqui você passou apenas, tirou people, acrescentou um pronome e colocou os dois verbos, o verbo to be no presente e o verbo say no particípio. E a outra maneira, a passive to, é você usar primeiro a palavra vida, a vida é fácil, to be easy, que também quer dizer a mesma coisa. As pessoas dizem que a vida é fácil, só que isso aqui de forma considerada expressão idiomática. Se traduzir ao pé da letra ficaria vida disse ser fácil. Não ia ter sentido para nós em português. Daria a ideia que é a vida que está dizendo que ia ser fácil. Mas não. É a mesma tradução da voz ativa, que as pessoas dizem que a vida é fácil, e da voz passiva. É fácil dizer que a vida é fácil. Então dizem que a vida é fácil. Ok? Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre a mudança. Basicamente, a voz ativa, sujeito e o verbo. E a voz passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação. Então, há uma inversão de papéis. Ok? Thanks and see you later. Obrigado. Espero ver vocês logo. Bye bye. See.